Grupo RS apresenta Orgulhosamente Franca. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along. Olá, conosco hoje no programa Orgulhosamente Franca, o William Caran. Ele que é casado, advogado, 35 anos e é o coordenador do PROCON Municipal de Franca, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de Franca e pós-graduando em Direito do Consumidor pela Faculdade Damásio. Membro titular do Fórum dos PROCONs Paulistas e suplente de representante no Regional do PROCON São Paulo. Olha que bacana, seja bem-vindo, William. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com você e poder trazer para a nossa população, para os nossos telespectadores, um pouquinho do que é o PROCON e a experiência que nós temos aí frente ao órgão. O PROCON é um órgão muito importante que cuida dos interesses de cada cidadão. Franca tem um PROCON muito ativo e por isso que o William está aqui. A gente quer saber como é que o nosso PROCON trabalha, quais os serviços que ele presta, e de que forma a população pode chegar até o PROCON. William, como é que funciona o nosso PROCON, aonde ele atende, quais são as demandas que o PROCON Franca recebe todos os dias? Bom, Cíntia, o nosso PROCON de Franca, ele possui 2 unidades de atendimento, a sede que funciona no Parque dos Trabalhadores, e também a nova unidade do PROCON, o posto de atendimento do PROCON, que funciona na rua Ouvidor Freire, juntamente com o prédio do Bom Prato. É uma nova unidade do PROCON, tá? Uma ideia do prefeito Alexandre Ferreira, atendendo os anseios da população, que queixavam-se demais quando o PROCON foi transferido lá para o Parque, ou melhor dizendo, para o Parque dos Trabalhadores, atrás do Parque Fernando Costa. A instalação do PROCON ficou muito boa, porque deu uma melhor qualidade no ambiente para recebimento da população, mas ficou um pouco distante. Isso. E agora, com o Bom Prato, ficou legal, né, William? Sim. Porque o número de pessoas por ali é grande, as pessoas aproveitam, é uma área central, aproveitam seu almoço, já tem o PROCON e tem também uma área da prefeitura para atendimento, né? Sim, além do posto do PROCON, funciona juntamente ali um posto do prefeitura perto de você, que oferece outros inúmeros serviços que a prefeitura tem aí à disposição da população. E tem tem um funcionário do PROCON o tempo inteiro do funcionamento do Bom Prato? Sim, nós a unidade funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e nós contamos com 2 pessoas no período da manhã e 2 pessoas no período da tarde, além de um funcionário concursado da prefeitura que está lá para qualquer eventualidade que possa surgir, e eu também estou lá frequentemente controlando e vendo como que está aí o atendimento da nossa população. E qual que é o público do PROCON? Para quem se destina as ações do PROCON? Quem que pode procurar o PROCON? Em quais ações? Então, seria até óbvio eu te falar que o PROCON se destina aos consumidores, mas é importante eu dizer isso para você porque a lei... O conceito de consumidor, A lei diferencia o que é o consumidor. O consumidor é aquele que é o destinatário final de produtos e serviços, Ou seja, aquele que tira o produto do mercado e utiliza para si. Consumidor não é aquele que compra um produto e utiliza no fomento do seu trabalho. Esse não é consumidor, esse é amparado por outra legislação. O consumidor é o destinatário final efetivamente. Então esse é o público ao qual o PROCON se destina. E quem precisa dos serviços? Procura o PROCON e qual o retorno do PROCON? Como é que é o processo, o procedimento, para as pessoas poderem entender? É o PROCON mesmo que resolve? Qual que é o tempo de demanda que a pessoa vai ter o seu problema resolvido? Certo. O procedimento do PROCON se divide em 2 etapas, a fase preliminar e a fase do processo administrativo. A fase preliminar é a famosa carta CIP, ou Carta de Informações Preliminares, que todos nós conhecemos, muitos já tiveram acesso a ela. A Carta de Informações Preliminares é um bate-papo, vamos dizer assim, entre o PROCON e fornecedor. Olha, fornecedor,
temos aqui um problema X e você precisa dar uma atenção um pouco melhor. Dependendo de como for a atitude do fornecedor, podemos sim ou não transformar num procedimento administrativo, aí é um processo efetivamente. Com direito à ampla defesa, resposta, aplicação de multa. Aplicação de multa, se lá na frente chegarmos à conclusão de que isso é necessário, tá? Aí olhando mais o aspecto coletivo da reclamação, não o individual, mas o aspecto coletivo, se chegar a isso, é uma possibilidade que o PROCON tem. Ô William, e falando agora com relação à nossa cidade, qual a demanda maior de reclamação da nossa cidade, em Franca? Qual o tipo de empresa que ganha ainda? Olha, se você me perguntasse isso no começo do ano, eu te diria que as empresas de telefonia celular, fixa e celular, estariam dominando o ranking de atendimento do PROCON. É muito sazonal. Hoje, né, as empresas que dominam, ou melhor dizendo, o maior índice de reclamações fica por conta das instituições financeiras. E aí as mais variadas atividades que elas exercem, indo desde o empréstimo consignado, que é hoje uma das maiores demandas do PROCON, e depois vindo aí para cartões de crédito, outros tipos de financiamento, seguros de vida, enfim, né? Em segundo lugar, claro que não poderia deixar de ser, os serviços de telefonia móvel, celular e fixo, né? Que tanto aí causam transtornos à população de uma forma geral e principalmente à população de Franca. E qual o tipo de problema dentro desses dois segmentos? O que mais ocorre? A pessoa, por exemplo, no crédito consignado, ela contrata, mas não sabia que era aquele juro, ou então a telefonia não presta o serviço que é combinado, ou então aumenta o valor. Qual que é a reclamação? Né, são essas duas empresas, mas qual a reclamação de maior número? No caso do empréstimo consignado, principalmente por conta da quantidade de contratações que a pessoa faz ao longo aí do tempo, né, comprometendo demais a sua renda, né, chegando aí até os 30% que é permitido por lei, né, então a pessoa fica numa situação completamente difícil, né. E na telefonia celular, os mais variados problemas, como corte no serviço, falha no momento que você está ligando, cobranças abusivas que hoje tomou conta demais no mercado, você não deve aquilo, estão te cobrando efetivamente, os serviços de internet 3G que deram um boom violento nas reclamações com relação a isso no PROCON. Enfim, são vários os serviços que podem se desdobrar em inúmeras outras vertentes e que o PROCON vai abarcando todas. Qual que é a porcentagem de solução do PROCON nesses casos, Turuí? Olha, o PROCON de Franca, no estado de São Paulo, hoje, pode-se dizer que ele tem um ótimo índice de solução dos conflitos. Para você ter uma noção, no ano de 2014, nós encerramos o ano com aproximadamente 70% de solução dos conflitos na segunda fase do procedimento, né, já na reclamação. Isso sem contar tudo aquilo que foi resolvido lá na fase preliminar, lá na fase da CIP. Então o PROCON, de uma forma geral, em tudo aquilo que faz, tem um bom índice de solução dos conflitos. E a gente, claro, fica muito feliz com isso, porque o PROCON tem e nós vamos conversar com isso no segundo bloco, mas eu penso que o PROCON tem uma função muito importante, inclusive na ajuda com o judiciário, diminuindo as demandas que vão para o nosso judiciário. A gente precisa chamar um intervalo, nós estamos aqui com o Dr. William, coordenador do PROCON Franca, e a gente volta já já. E nós voltamos no nosso segundo bloco, aqui conosco no estúdio o Dr. William Caran, ele que é coordenador do PROCON Franca. E a gente falava aqui, Dr. William, da importância do PROCON na cidade de Franca e das demandas que o PROCON aqui enfrenta, né? E a sua opinião, né? Eu até mencionei aqui que eu imagino que o PROCON desafogue muito o trabalho do judiciário. Eu imagino que seja isso, né? Com certeza, né? Não poderia deixar de ser diferente. O PROCON, ele é um harmonizador das relações de consumo, né? E como tal, né, elabora e faz acontecer e ajuda, melhor dizendo, a acontecer diversos acordos ali no dia a dia de trabalho. Para você ter uma noção, nós encerramos o ano de 2014
com aproximadamente um pouco mais de 1.400 acordos realizados, também na segunda fase do processo administrativo, que é aquilo que você me perguntou anteriormente. Imagina, 1.400 acordos realizados, menos 1.400 processos no juizado especial civil ou na justiça comum, de acordo com o consumidor que fizer o que está aí no momento de ingressar, né? Então imagina, se todos os PROCONs tivessem aí uma margem de pelo menos 1.400 processos por ano, entabulando acordos e coisas do gênero, o judiciário ficaria muito mais satisfeito. Uma situação bem mais confortável. Numa situação muito mais bem confortável. Doutor Willi, se a gente pudesse destacar aqui alguns diferenciais que o PROCON Franca faz e tem feito para auxiliar a população, quais seriam? Olha, o PROCON de Franca, ele oferece hoje diversos, vamos dizer assim, atrativos para a população, né? O PROCON, e isso nos foi permitido através aí, do apoio que nós temos para executar o trabalho, né? O apoio do governo municipal para executar o trabalho, que nos permitiu, por exemplo, trazer para Franca um programa que é integrado com o Ministério da Justiça, que é o programa SINDEC, né? É um programa de atendimento. Todos os atendimentos que nós fazemos no PROCON é registrado no SINDEC, na base de dados do SINDEC. E isso é monitorado 24 horas por dia pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional do Consumidor. É uma base de dados comum? É uma base de dados comum. No país? No país inteiro. O que essa base ajuda? Ajuda na formulação, principalmente, de políticas públicas voltadas para a área de defesa do consumidor. Por exemplo, o que nos ajudou o SINDEC? Que esse também é um outro atrativo para a população, é um novo incentivo. Hoje, Franca consegue elaborar anualmente o cadastro municipal de reclamações fundamentadas, tá? Que é algo que não se fazia antes do SINDEC. Tá? O cadastro de reclamações fundamentadas é aquele cadastro onde constam os nomes, os dados, né, de todos os fornecedores que feriram de alguma forma o Código de Defesa do Consumidor naquela área, naquele município. E o que esse cadastro municipal faz? Ele integra o cadastro estadual, que por sua vez integra o cadastro nacional. Então Franca tem a marquinha dela lá com relação aos casos, com relação àquelas empresas que lesaram o consumidor de alguma forma. Esse cadastro é um cadastro municipal? Tem o municipal, o estadual e o federal. Entendi. E essa base de dados permite ao município, então, inclusive, além da política pública, ações preventivas, ações de várias ordens, né? Não tenha dúvida disso, com certeza. Ações de várias ordens, principalmente com relação à fiscalização. Sim. Com base nesse cadastro, nós conseguimos analisar quais as empresas que estão ferindo mais o Código de Defesa do Consumidor, ferindo mais os direitos dos consumidores naquela determinada área, e daí pode vir fiscalizações de âmbito municipal, estadual ou mesmo federal. Né? Doutor William, e falando agora em prevenção, nós temos ações dentro do PROCON de ordem preventiva? Com certeza. Pesquisas que o PROCON talvez faça mensalmente, anualmente, né? Me parece que tem, na época de festas, né, Dia das Mães, tem alguma coisa assim, festas de datas assim? Sim, é um outro diferencial do PROCON também, né, dentro daquilo que você havia perguntado. O PROCON já elaborava algumas pesquisas que eram costumeiras, como a pesquisa de combustível, né, que tem uma tradição já de longa data aí na nossa cidade. E o PROCON passou de uns anos para cá também a fazer outras pesquisas e implementar uma nova roupagem para essas pesquisas, né? Por exemplo, não fazíamos pesquisas do Dia dos Namorados, nós fazemos pesquisa do Dia dos Namorados, pesquisas do Dia dos Pais, Dia das Mães, pesquisa mais aprofundada na época da Páscoa a respeito de pescados e ovos de Páscoa. Estamos terminando de fechar uma parceria também com uma instituição de ensino da cidade que vai nos ajudar a desenvolver uma pesquisa de cesta básica, custo de cesta básica, né? Enfim. E as pessoas que quiserem ter acesso a esse trabalho de pesquisa e de mercado, pode acessar
Procurar quem? Isso, pode acessar o link do PROCON no portal da Prefeitura Municipal de Franca ou também pode tirar uma cópia inteiramente grátis conosco lá no PROCON. PROCON mesmo, É de livre acesso, né? Então, Eli, nós vamos finalizar aqui agora. Eu queria que aproveitar esse momento e pedir para você, então, passar para as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem na hora de comprar a sua dica, a dica do PROCON na hora de comprar. Olha, Cíntia, a dica maior que o PROCON pode deixar para os nossos consumidores é que compre com consciência, né? Analise bem se precisa realmente daquele produto e, precisando do produto, faça uma boa pesquisa de preço, né? Analise o mercado, veja como é que está as condições para aquisição daquele produto. Opte pelo produto que deseja, né? E exija sempre a nota fiscal, porque ela é o comprovante máximo de que aquela operação existiu e o consumidor, em caso de vício ou defeito do produto, vai necessitar desse documento se acaso precisar ir ao PROCON. Nós agradecemos então, doutor Willian, a sua presença. A gente fica por aqui e voltamos agora no terceiro bloco no Foco. E nós voltamos, nosso terceiro bloco no Foco, com uma edição especial toda florida, né, Márcio? É isso aí, Cíntia. Dessa vez, não vou falar nada histórico da Franca do passado, nem de informações de Franca. Eu quis falar da beleza desse mês de junho, maio e junho aí, que foram essas árvores maravilhosas, todas espalhadas aí pela cidade, que são os ipês. E que rendeu muito assunto nas redes sociais, né, Márcio? Muito assunto nas redes sociais, no noticiário de jornal e inclusive na Rede Globo. Teve um documentário especial sobre os ipês de outras cidades, mas sobre os ipês roxos e rosas. Que é a época deles, né? Vamos Isso. Essa primeira foto é um ipê rosa, são dois na verdade, um na frente e um atrás lá da Praça 1º de Maio, que é conhecida como Praça da Jussara. Uma curiosidade sobre esses dois ipês em especial. Eles devem ter mais ou menos 60 anos, 59 anos, 60 anos. Como é que você descobriu isso, Márcio? Porque Então, ele tenta não trazer fatos históricos, mas ele mas não consegue, porque é a idade da árvore você traz, né? E foram mudas trazidas do Viveiro Municipal de São Paulo, Manequim Lopes, do Parque de Ibirapuera. Que bonitinho. Isso. Eu adoro, Márcio, seu bloco. Isso. Tá vendo? Então foram plantados mais ou menos em 1956, 57. O Márcio, a florada deles, a gente estava falando, dura mais tempo do que os outros ipês, do que o amarelo também? Sim, eu acho que o rosa é o mais duradouro. É? É. Ele dura aí para uns 10 dias, mais ou menos. Obviamente que o ápice, né, logo, o ápice demora menos, mas ele dura mais. E na sequência, esse já é um diferencial daquele primeiro, é um ipê roxo. O pessoal fala, mas como ipê roxo? A cor não é roxa, não é roxo. Na verdade, ele é um rosa arroxeado. Então, esse daí, ele vem um pouquinho antes, ele floresce em maio, enquanto que o outro em junho. Sim. Na Praça Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Esse outro, Cíntia, são os ipês rosas. É lá no Jardim Francano, em frente ao CEAGESP. Tem essa sequência. E todos são rosas. Todos são rosas. Na sequência, um ipê roxo, uma foto noturna, lá da Avenida Presidente Vargas. Esse ipê estava... Vargas, é no início dela? Não, é quase no final, ali próximo já do cruzamento com a Avenida Brasil. No final, depois da prefeitura. Nossa, eu nunca tinha observado. Ele estava lindo. Eu fui caminhar, eu À parei... noite? À noite. Eu parei e falei, eu tenho que voltar para pegar uma câmera para registrar, porque ele está muito bonito. Aí você caminhou então por 2 dias. Isso. Você foi, voltou, buscou a câmera e registrou. Isso mesmo. Tava bonito demais, tava exuberante. Esse é um outro também rosa. Aproveitei e tirei com tapete ali, né? Do IP que estava aqui mais na frente. Esse é lá na Praça Sabino Loureiro. Praça da Estação, isso mesmo. Que lindo, né? E finalmente, finalizando, eu fui à noite e eu percebi que as flores estavam caindo sobre as águas ali da fonte. Falei, vai dar uma foto muito bonita. Que lindo. Aí eu voltei lá à noite para poder registrar essa praça toda com tapete de flores caídas e por sobre as águas, a água da fonte. Eu gostaria de falar uma coisa, Cíntia.
O ipê, há muito tempo atrás, foi considerada a árvore símbolo do Brasil. Hoje é o pau-brasil, não é mais o ipê. E eu gostaria de lançar aqui um desafio para o pessoal de casa. Será que as pessoas saberiam qual é a árvore mais antiga que está na nossa cidade? Será que alguém saberia dizer? A localização. A localização e que árvore, né? E qual árvore? E qual árvore? Olha, que legal, hein, Márcio? Então tá. Então no próximo programa, se alguém souber, pode responder também pela rede social, né? É isso aí. Né? Então tá bom, então nós vamos encerrando por aqui. Márcio, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. O Márcio que acabou de encerrar a sua exposição na Catedral, uma exposição belíssima que nós tivemos o privilégio de passar por lá, né, Márcio, e registrar. Parabéns, viu, Márcio? Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes. Eu que fico muito agradecido. E a gente vai encerrando por aqui, então tenham todos uma semana abençoada e até o próximo programa. Moments just might find their way